Olá, eu sou a professora Marluce Lima e estamos agora iniciando o nosso terceiro encontro da terceira unidade da disciplina de metodologia da pesquisa. Já vimos um pouco sobre os conceitos de método, método científico, pesquisa e pesquisa científica. Depois vimos um pouquinho sobre os tipos de pesquisa, tipos de fontes de dados e instrumentos que podem ser utilizados no desenvolvimento de uma pesquisa. E hoje nós veremos alguns pontos importantes para a produção do projeto de pesquisa. Vou compartilhar a tela com vocês, com o material da nossa videoaula de encerramento. Bem, então esse é o nosso último tópico da disciplina de metodologia da pesquisa. O conteúdo dessa aula é elementos para a elaboração do projeto de pesquisa. E aí, já começo perguntando a vocês o que é importante para o planejamento da pesquisa. A resposta está no slide. Para o planejamento da pesquisa, nós temos que considerar 4 pontos importantes: coerência na formulação das ideias, consistência, e aí eu chamo a atenção para a necessidade de utilização de fontes confiáveis, não é? Artigos científicos, principalmente. Podemos utilizar livros como fontes bibliográficas? Sim, mas é mais oportuno, é mais típico a gente utilizar artigos científicos e que eles sejam atuais, né? Tenham sido publicados nos últimos 5 anos. Então, assim, o nosso projeto de pesquisa se torna consistente. Originalidade é um outro ponto importante, porque nós temos que que pesquisar ou produzir algo novo, né? Todo projeto de pesquisa tem que ser inovador, tem que ter o ponto da originalidade para justificar a sua execução. Claro que não iremos realizar um projeto se ele já tiver sido realizado. Então, todo projeto de pesquisa ele tem que ser novo, tem que trazer algo inovador. E o último ponto a ser considerado é a objetivação. As ideias têm que ser claras e objetivas, para que qualquer pessoa que pegue, né, o seu projeto, a sua pesquisa para ler, entenda claramente qual a sua proposta e como foi desenvolvido o trabalho. Então, o planejamento da pesquisa é a construção de um conhecimento de acordo com certas exigências científicas, né? Primeira exigência, a existência de uma pergunta que se deseja responder, né? Como a gente já tinha visto anteriormente nos outros encontros. Toda pesquisa científica parte de uma observação que gera um questionamento, que gera uma indagação. Então, essa pergunta é fundamental para a existência, né, para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa. E o outro ponto, a outra exigência científica para a realização de uma pesquisa é a elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar à resposta. O planejamento da pesquisa, então, envolve essa organização, a sistematização dos passos que vão ser trilhados, vão ser seguidos, para se chegar ao objetivo final, à resposta final que queremos. Bom, então, dito isso, eu posso dividir, né, essa etapa de planejamento da pesquisa em 3 fases: fase decisória, fase construtiva e fase redacional. A fase decisória é aquela em que é escolhido o tema e é delimitado o problema de pesquisa. Porque quando a gente pensa num tema, é um assunto, um conteúdo que é amplo.
E aí, dessa amplitude do tema, a gente pode delimitar ali um problema de pesquisa. Por exemplo, no tema educação à distância, é um tema bastante amplo. Dentro desse tema, eu consigo delimitar vários problemas de pesquisa. Por exemplo, dentro de educação à distância, eu posso, observando os dados, vejam bem, a pesquisa iniciando sempre a partir de uma observação, observando a quantidade de alunos que existem matriculados e os alunos que estão frequentando o curso, né, de especialização aqui, ou outros cursos de especialização EAD, eu posso verificar que ali não tem, né, tem uma quantidade de evasão muito grande, que ali existe uma quantidade de evasão grande, né, pode acontecer. E aí, a partir dessa observação, eu me questiono, o que está influenciando essa evasão, esse nível de evasão, essa taxa de evasão dos alunos nesse curso, ou em outro curso, certo? Então, de uma observação, surgiu um problema, um questionamento. E aí, para esse questionamento, eu vou elaborar uma hipótese, uma possível solução, uma possível resposta para aquela pergunta inicial. O que pode estar influenciando esse nível de evasão é dificuldades de acesso à plataforma, né? Posso gerar mais de uma hipótese, elaborar mais de uma hipótese para responder aquela questão inicial. O que pode estar influenciando ao nível de evasão dos alunos é a dificuldade de acesso com relação à internet desses alunos, né? Que esses alunos têm acesso. Bom, então aí eu tenho duas hipóteses, eu já tenho daquele tema educação à distância, foi delimitado um problema, nível de evasão, e um questionamento que seriam quais os fatores que influenciam nesse nível de evasão, nessa taxa de evasão. E aí, para aquele questionamento, eu elaborei duas hipóteses. Essa é a fase decisória do planejamento da pesquisa. Eu vou decidir sobre o que eu quero estudar, né? Escolhendo um tema e delimitando um problema. Posteriormente, participa a fase construtiva, que é referente à construção de um plano de pesquisa, né? Um plano de pesquisa que vai ser seguido posteriormente. Quais são as etapas que eu tenho que trilhar, que eu tenho que realizar para conseguir responder aquele problema inicial, né? Preciso inicialmente fazer um levantamento bibliográfico, posteriormente eu preciso fazer uma pesquisa utilizando questionários, e aí eu vou buscar lá todo aquele arcabouço metodológico que nós vimos no encontro anterior, quais instrumentos eu vou utilizar para a execução dessa pesquisa. E aí, depois do plano de pesquisa construído, a gente executa, então, a pesquisa, propriamente dita. No final, a gente tem a fase redacional, que é referente à análise dos dados, né? Depois que eu passei pela experimentação, né, testei a minha hipótese inicial, então eu tenho ali dados que podem ser analisados, né? Posso construir gráficos, tabelas e assim verificar se a hipótese inicial ela foi comprovada ou refutada. Aí é a fase de escrita, né? Elaboração do relatório final, que no nosso caso será um artigo científico aí, com todos os resultados que foram obtidos. Bom, então, basicamente, como é que fica o projeto de pesquisa? No projeto de pesquisa, você tem que colocar de forma bem clara qual é o problema, ou seja, o que você pretende investigar, qual é a justificativa, ou seja, por que você quer investigar aquilo, e qual é o método, como você pretende investigar, né? Um problema
Um problema de pesquisa, ele pode surgir de duas formas. Pode surgir das lacunas do conhecimento que já existe. Por exemplo, eu sei que está comprovado, eu li vários artigos que mostram que mostram as dificuldades dos alunos quando cursam, né, quando fazem algum curso à distância. E os fatores que influenciam, né, os fatores que levam a essas dificuldades são acesso à internet, são dificuldades de acesso ao ambiente virtual, de aprendizagem, né? Então, se eu já tenho esse conhecimento, dali pode surgir um novo problema de pesquisa. Pode surgir um problema de pesquisa, certo? Dali, esse resultado que me mostra os fatores que influenciam, eles não me mostram como ultrapassar esses fatores, como eu posso solucionar esses problemas aí, né? Essas dificuldades que os alunos têm. E isso pode ser o meu problema de pesquisa, o meu novo problema de pesquisa. Já entendo quais são as dificuldades, agora como é que eu posso solucionar, eu posso eliminar essas dificuldades, né? Então, um problema de pesquisa, ele pode surgir das lacunas de conhecimentos que já existem, como esse exemplo que eu dei. E um problema de pesquisa também pode surgir de uma inconsistência teórica de estudos já realizados, né? Podem alguns estudos terem apresentado alguns fatores que influenciam e outros estudos apresentar fatores completamente diferentes daquele primeiro. Então, dessas inconsistências teóricas dos estudos que já foram realizados, pode surgir um problema de pesquisa, uma pesquisa nova, né? Logo que a gente tem delimitado o problema de pesquisa, a gente parte lá na escrita do projeto, escrevendo a justificativa, né? Qual a relevância daquele estudo? Por que eu quero fazer esse estudo? E aí, então, nesse tópico, a gente indica a contribuição dessa pesquisa para o todo, né? Para a construção do conhecimento sobre o tema. Qual a importância dessa pesquisa no contexto geral? Né? Nesse caso, desse exemplo que a gente vem trabalhando. Qual a contribuição dessa pesquisa aí sobre os fatores que influenciam, né, a evasão dos alunos de educação à distância para o mundo, né, o âmbito aí geral da educação à distância, né? E aí, para eu justificar a relevância do estudo, é importante uma visão preliminar da literatura. É importante que eu vá buscar outros trabalhos que tenham sido realizados nessa temática de educação à distância, e aí eu preciso perceber que não há nenhum outro trabalho relacionado a isso, né? Nenhum outro trabalho parecido com o meu. Essa minha proposta é nova. Existem vários estudos sobre a temática da educação à distância, mas eles não relacionam os fatores que influenciam, né, a taxa de evasão, por exemplo. Então, a justificativa, ela é uma indicação da contribuição daquele trabalho naquela temática. Bom, e aí, posteriormente, eu vou delinear o quadro teórico, né? E aí vocês vão estudar muito mais a fundo todos aqueles procedimentos metodológicos que nós vimos na unidade 2, né? Para delimitar realmente como vai ser o desenho metodológico do seu projeto, né? É aí que você vai estudar também, né? Fazer uma revisão de literatura bem minuciosa, né? Para verificar realmente se a sua ideia é inovadora, se não existe já algum trabalho assim, né? E também essa revisão bibliográfica, esse levantamento bibliográfico vai servir de orientação até para o leitor do seu projeto, para entender um pouco mais sobre aquela temática e aí sim partir para a parte prática aí, né? Partir para as etapas práticas do seu trabalho e entender
como seriam as etapas práticas, né? Num projeto de pesquisa, a gente tem basicamente todos esses tópicos aí sendo colocados, né? O tema, a revisão de literatura, a justificativa, formulação de um problema, e aí, dependendo da área, né, desse trabalho, a gente tem esses tópicos bem separados, delimitados ou não, né? Mas na área de humanas a gente consegue perceber uns trabalhos que têm muito bem delimitados esses tópicos, né? Em outras áreas de ciências exatas, por exemplo, ciências naturais, o problema, né? A formulação do problema, o problema que está sendo tratado naquele projeto, ele está lá no mesmo texto da introdução, no mesmo texto da justificativa, e aí não tem uma separação, né? Outro tópico é dos objetivos, que é dividido em objetivo geral e os objetivos específicos. A metodologia, onde você deve colocar direitinho como é que vai acontecer a coleta de dados, a tabulação desses dados, se vai envolver algum programa estatístico ou não, não é? Não coloquei aí no slide, mas também na metodologia, geralmente a gente encontra o tipo de pesquisa, né, bem descrito nesse tópico de metodologia, também o local de coleta de dados, e também se essa pesquisa ela precisa passar por algum comitê de ética na pesquisa. Análise e discussão dos resultados, a conclusão, né, e a apresentação do trabalho científico são os pontos aí que devem estar colocados num projeto de pesquisa. Bom, então, diante de todas essas informações que nós tivemos, né, o que eu posso dizer a vocês aqui, vocês podem revisar esse conteúdo aqui para a construção do seu projeto de pesquisa. Também podem visitar, né, observar o ambiente à sua volta para explorar todas as situações e fenômenos que acontecem para conseguir planejar o seu projeto de pesquisa, para, né, verificar as indagações, as problemáticas que precisam ser resolvidas, e aí sim planejar o seu projeto de pesquisa, né? Quero dizer a vocês que não existem metodologias boas ou ruins, né? Mas existem as metodologias que são adequadas e as que são inadequadas. Então, é por isso que é importante ter em mente, né, todos aqueles tipos de pesquisa que nós, né, estudamos aqui nessa disciplina, para que você consiga delimitar, né, qual o percurso metodológico que você vai seguir durante o desenvolvimento da sua pesquisa, certo? Delimitando muito bem a metodologia que vai ser adotada, você tem uma maior possibilidade de ter resultados confiáveis, né? De conseguir êxito aí ao final do processo de desenvolvimento da pesquisa. Então, a gente encerra a nossa disciplina de metodologia da pesquisa, encerra aqui as nossas videoaulas, mas vocês estejam à vontade para colocar os seus comentários, colocar as suas dúvidas que surgirem com relação ao desenvolvimento do projeto de pesquisa lá na plataforma, né, que nós estaremos sempre em comunicação. Vocês devem apresentar o projeto de pesquisa ao final do curso, mas durante todo o processo de desenvolvimento, né, o seu orientador vai estar junto com você, né, para tirar suas dúvidas, e também eu me coloco à disposição para ajudar no que for possível, certo? Um abraço e boa pesquisa para vocês.